Quer aprender como criar uma calculadora como essa aqui, utilizando JavaScript, HTML e CSS do zero? No vídeo de hoje eu vou te mostrar um tutorial completo, com um passo a passo detalhado que até mesmo qualquer iniciante conseguirá acompanhar e desenvolver suas habilidades. E se você já curtiu essa ideia, já deixa o seu like e bora pro vídeo. Olá, que honra te receber aqui no canal. Para você que não me conhece ou caiu de paraquedas aqui, eu me chamo Adriano Viana e a minha missão é te tornar referência na área de programação e tecnologia. Já estou aqui com a pasta do projeto aberta, vocês podem ver que ela está vazia, nossa querida Live Code, e estou com ela aqui aberta no VS Code, beleza? Então nós vamos criar do zero aqui a calculadora. Para isso a gente vai precisar dos nossos 3 arquivos mágicos: o HTML com a estrutura da nossa calculadora, o CSS que vai estilizar, deixar nossa calculadora bem bonita, e o JavaScript que vai adicionar as interações dos botões ali que a gente vai pressionar nessa calculadora. Então vamos lá, mãos à obra, a gente vai criar aqui como sempre do zero. Então o primeiro arquivo aqui a gente vai chamar de index.html. Eu já vou criar aqui os outros 2 também, o arquivo de CSS e o arquivo de JavaScript. Então vamos chamar aqui de styles.css e vamos criar aqui mais um arquivo, scripts.js. Então já estamos aqui com a nossa trinca querida aqui e vamos lá começar com a estrutura da nossa página. Então primeiramente aqui eu vou criar um documento HTML, eu digito exclamação ali, ele já vai me dar o modelo, e aí vamos adicionar um título para nossa página. Então vamos colocar aqui calculadora simples. Legal. E aí aqui eu já vou adicionar também a inclusão do meu arquivo de estilos, né, o styles.css. Então vamos adicionar aqui um link e vou relacionar lá para o meu arquivo. Então vamos colocar ali, ele já aparece, e salvo o meu arquivo. Legal. E agora o que a gente tem que ter em mente? Como eu falei ali no início, o HTML é a estrutura da nossa página. O que isso quer dizer? Eu vou dizer o que vai existir dentro dessa página HTML. E aí, para isso, eu vou abrir aqui o projeto pronto para vocês darem uma olhada para que vocês consigam visualizar. Então, aqui é o resultado final do nosso projeto. Então, olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem um headline, que tem um link ali, inscreva-se no canal para mais tutoriais, legal. E a gente tem a grade ali, né, um grid que representa a nossa calculadora, com o display e os botões que a gente vai adicionar dentro desse projeto. Então, bem simples o nosso HTML. Então, vamos lá para o código para a gente colocar isso em prática. Então aqui no body, a primeira coisa que eu vou adicionar é o nosso headline. Então para isso eu uso o H1 ali, e lembrando que dentro dele a gente tem um link que vai apontar para o canal. Então por enquanto eu vou deixar aqui ele vazio e vamos colocar aqui: inscreva-se, legal, no canal para mais tutoriais. Legal, então já tenho o meu headline aqui, maravilha. E agora a gente vai para o grid da nossa tabela. E lembrando que dentro desse grid a gente tem um display e os botões. Então vamos adicionar aqui uma div. Eu vou chamar essa div aqui, né? Vou adicionar uma classe para ela de grid, para depois eu manipular lá no CSS. E vou adicionar aqui mais uma div que vai representar o meu display. Tá? Então vamos colocar aqui mais uma classe, vou chamar aqui de display, perfeito. E aqui fora dessa classe de display eu vou adicionar os meus botões. Então vamos adicionar aqui um button, beleza. E esse primeiro button aqui vai ser o nosso limpar, certo? Que é o AC, né? O All Clear das calculadoras. Aqui a gente, como está em português, a gente chama de limpar mesmo, tá? E aí vamos adicionar todos os outros botões. Vamos pegar aqui um por um. Então vamos tirar aqui esse limpar
Vamos colocar aqui o próximo, é o de deletar. E aí a gente vai na sequência. Aqui a gente vai colocar o sinal de divisão, legal. E vamos adicionando aqui os números, tá? 1, 2, deixa eu pegar isso daqui. Beleza, 3, sinal de multiplicação, 4, 5, sempre essa sequência, né? 3 números e a operação. Então, 4, 5, 6, operação, aqui a soma. Vamos pegar aqui mais 3 números, legal. 7, 8, 9 e mais uma operação. Essa operação aqui vai ser a subtração. Aí falta colocar a vírgula, o zero e o sinal de igual ali que vai nos dar o resultado da operação. Então vamos pegar aqui mais 3 opções e vamos colocando aqui vírgula, 0 e a gente tem aqui o sinal de igual. Legal? Vamos ver o resultado disso lá no nosso navegador? Então eu vou salvar aqui. Vamos aqui na nossa pasta, eu vou abrir aqui o arquivo index.html, ele está aqui do lado, então veja só que ele já adicionou aqui as operações, vejam, está aqui a nossa estrutura da calculadora e o nosso objetivo depois, quando a gente entrar no CSS, vai ser para deixar essa página aqui dessa forma aqui. O que faltou aqui também no nosso HTML? Veja que quando eu adiciono mais operadores aqui, deixa eu limpar esse cara, ó, eu vou adicionando as operações, ó, veja que ele tem essa primeira parte e tem a segunda parte ali do segundo operando, tá? Então a gente tem o primeiro termo e o segundo termo. Então esses caras também a gente vai colocar no nosso HTML. Então vamos voltar lá para o nosso código, legal. Então aqui na nossa div de display a gente vai adicionar mais uma div aqui, e esse aqui vai ser o meu primeiro termo. Então vamos colocar aqui uma classe para ele, class, chamar aqui de previous, previous term, beleza, e a gente tem o segundo termo. Então vamos colocar aqui que na verdade é o nosso termo atual. Então vamos chamar aqui de current term, tá? Então beleza, vou dar aqui um tab aqui para ficar mais bonitinho aqui a indentação para a gente visualizar. Então dentro do nosso display a gente vai ter esses caras. Eu vou colocar aqui um texto, né, um número, para a gente visualizar isso lá na tela, tá? Então vamos salvar aqui, vamos voltar para o nosso projeto e veja só, a gente está lá com a div display com o primeiro e o segundo termo, né, o termo que eu já tinha digitado e o termo atual, e todos os botões aqui com os números e operadores da nossa calculadora. Então aqui a gente está com a estrutura praticamente pronta, todos os botões aqui, o display com os termos. E agora a gente precisa só terminar essa estrutura e partir para a estilização. Na estilização a gente vai transformar essa página aqui em uma página como essa, deixar ela agradável para o usuário ali no formato de calculadora e ali as cores, né? Deixar ela bem estilizada. Então para isso vocês já sabem que a gente utiliza o CSS. Falando em CSS, eu já fiz um vídeo aqui onde eu te mostro os CSS de uma linha mais poderosos. Depois de olhar esse vídeo aqui, dá uma olhada lá também, que tá muito legal. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também. Então vamos aqui voltar para o nosso querido VS Code. Eu só vou adicionar mais algumas classes aqui para a gente fazer a estilização dessa página. Então, se vocês repararem, né, a gente tem o botão limpar e o sinal de igual ali, eles têm um espaço um pouquinho maior entre eles, ó. A gente tem o limpar aqui e o igual, eles têm um tamanho
um pouco maior do que os outros botões. Então, para isso, a gente coloca ali uma classe específica para a gente fazer essa estilização, tá? Então, eu vou colocar aqui uma classe nesse botão, que é o botão limpar. Então, vou chamar essa classe aqui de Big Span. E também vou adicionar essa mesma classe lá no nosso botão com sinal de igual. Legal? Aqui, para aproveitar, eu já vou adicionar também a inclusão do nosso script.js, para quando a gente for trabalhar não esquecer desse camarada. Isso acontece às vezes. Então vamos lá. Então aqui, adicionar o meu arquivo de script. Beleza, então já temos praticamente aqui a nossa estrutura pronta. Então agora a gente parte para o desenvolvimento do nosso querido CSS. Vou abrir aqui o arquivo style.css, ele já está incluso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso CSS é usar o seletor aqui que pega todos os elementos. Então vamos usar aqui o asterisco, legal, e vou colocar também na propriedade before e after. Então vamos colocar aqui o before dele, beleza, isso, ele já completa ali para mim. Eu vou tirar aqui o before que ele colocou novamente e vou fechar essa chave. Então primeira coisa, eu vou adicionar aqui uma propriedade chamada box sizing, beleza, e vou adicionar aqui esse valor, border box. E vou adicionar a fonte também geral aqui da minha página. Eu vou utilizar a Gil Sans, que já é default, mas você pode também estar modificando essa fonte, tá? Então vamos utilizar aqui o font family, e aí eu vou pegar aqui, ó, Gil Sans, legal. E se não tiver, ele vai usar o sans serif ali como padrão. Maravilha. E aí, última propriedade que eu vou colocar aqui dentro desse elemento é o weight da minha fonte. Então vamos colocar aqui o fonte weight e vou colocar aqui um normal. Beleza. Então vamos ver como é que tá lá a nossa página. Vou salvar aqui o arquivo, vou atualizar aqui, ó. Veja que ele já tem aqui a fonte alterada da nossa página. E vamos continuar agora fazendo as demais estilizações aqui do nosso CSS. Então o próximo elemento eu vou adicionar aqui o body. Legal. Nesse body, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aquele degradê típico aqui da minha identidade visual, que é aquele verde ali, aquele degradê verde. Então, primeira coisa, vamos ajustar o padding e o merge, vamos deixar em 0, tá? Então, vamos colocar aqui 0 para o padding e 0 para o merging. Beleza. E agora eu vou adicionar aqui um background, que é aquele degradê. Então vamos colocar aqui um linear gradiente e aqui o to vamos colocar right para ele ir da esquerda para a direita, beleza? E agora a cor aqui eu vou usar a cor característica aqui da minha identidade visual. Então 06 B4 6D. Essa é a cor que começa o meu degradê e termina nessa segunda cor aqui, 0DF6CF. Beleza, então esse degradê aqui, eu finalizo aqui o meu body. Vamos ver lá na página como é que tá ficando? Então eu vou pegar aqui, atualizo, veja que ele já adicionou o nosso degradê aqui, já tá uma coisa mais agradável. Então beleza, já tem o fundo ali estilizado. E vamos para as próximas propriedades ali dos seletores. E agora o que eu preciso estilizar, né? Já estilizei o meu fundo, vou estilizar ali o meu headline. Então vamos selecioná-lo aqui, que é o H1. Maravilha. E esse H1, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui o weight, né, da fonte. Então fonte weight, beleza. Essa fonte weight aqui eu vou deixar o normal. Certo? Vou adicionar aqui o espaço entre as letras com essa propriedade, letter spacing. Vou colocar aqui .125 rm, tá?
Vamos ver se fica legal. Qualquer coisa a gente modifica esses valores. E aqui a gente vai colocar um teste transform para deixar em tudo maiúsculo, né? Então vamos colocar ali o teste transform, pelo fato de ser um headline, vou deixar aqui uppercase. Beleza? E agora eu vou estilizar o link, tá? Além do H1, o headline, eu vou estilizar aqui também a parte do link. Então aqui eu seleciono com A, só tem ele, então eu vou selecionar dessa forma, tá? Vou colocar aqui um display block, vamos centralizar esse cara. Então vou colocar aqui um test align center, legal, margem alto, e aí eu já fixo ele lá no centro. E vamos colocar aqui o font size, vamos colocar aqui 2 RM, tá? Beleza. E a última coisa aqui no nosso headline é o efeito de over, né? Quando a gente passa o mouse ali por cima desse link, o que que vai acontecer? Então vamos colocar aqui um A.hover, beleza? E aqui eu só vou modificar a cor, tá? Desse link. Então ele estava ali azulzinho, eu vou colocar ele branco, tá? Vamos ver como é que fica o nosso headline? Então, vou abrir aqui no navegador, atualizar minha página. Veja, ele já colocou aqui no canal, né? Inscreva-se no canal. Quando eu passo o mouse, ele fica branquinho, tá? E o espaçamento entre a letra, tá tudo maiúsculo, então correu tudo certo como a gente fez a estilização. O que que falta aqui para o nosso CSS agora? Estilizar. Moto passando. O que falta para o nosso CSS é estilizar a calculadora em si, né? Essa calculadora ela é um grid, né, que a gente chamou. Então vamos lá para o nosso CSS para fazer essa estilização. Então lembra que a gente chamou aqui, né, essa classe de grid, tá? Então vamos selecionar aqui grid. Deixa eu dar mais um espaçamento aqui, beleza? E aí no meu grid, o que eu vou fazer? Primeiro mudar a propriedade display, né, para ele se comportar como grade. Beleza. Aqui vamos justificar o conteúdo, beleza? Vamos colocar aqui center. Ok. Vamos colocar a propriedade para alinhar, align content. Maravilha, também center. Beleza, vamos dar uma altura mínima aqui. Eu vou colocar aqui 100 para ver se fica daquela altura certinho, tá? Então vamos colocar aqui, ó, min height 100 VH, tá? Beleza. E aqui vamos colocar mais uma propriedade que é relacionado à grade, grid template columns. E aí esse carinha a gente vai colocar para repetir, tá? Repeat. Eu vou colocar aqui 4 e 100 pixels, que é como ele vai se repetir ali em relação às colunas. E vamos fazer isso também para as linhas, tá? Então, grid template rows, legal. E aí, vamos colocar aqui o min max. Essa propriedade aqui, a gente vai passar esses valores, 120 pixels, alto, e agora eu adiciono o repeat para essa propriedade. Então vamos colocar aqui o repeat 5 e 100 pixels. Vamos ver como é que está o nosso grid agora? Então salvo aqui o nosso arquivo do CSS, vamos lá para a página. Veja só que a gente já tem ali, ó, formato da nossa calculadora ali com os botões. Lembrando que o nosso display ali está pegando aqui essa primeira faixa e como o limpar e o sinal de igual eles vão ser maiores, né? A gente vai adicionar a classe ali para a gente pegar esses dois espaços, o display ficar em cima e o sinal de igual fechar a nossa grade. Mas já está ficando legal, já está ficando mais interessante ali do que no início. E aqui no nosso arquivo CSS, agora a gente vai trabalhar em cima dos
botões. Então vamos fazer o seletor dele aqui. Então temos o grid, beleza? E vamos pegar aqui o button. Legal. E agora vamos adicionar as propriedades para esses botões. Primeiro, adicionar ali o cursor pointer, já completou ali para mim. Legal. Vou adicionar o font size. Vamos deixar em 2 rem também. Legal. Vou adicionar uma borda para a gente visualizar ali os limites de cada botão. Então vamos colocar aqui 1 pixel, sólida, e vou deixar ela branquinha também, tá? E vamos colocar aqui um outline, para que a gente não tenha ali selecionado quando eu ficar apertando os botões. Vou deixar none. E vamos pro background desses botões, background color, e vamos adicionar aqui o RGBA para a gente manipular também o nível de transparência desse background. Então vamos RGBA ali, ele já colocou, e vamos colocar aqui 255, que representa ali o branco, tá? Então vamos colocar aqui 255, 255, e o nível de transparência aqui vamos deixar ponto 95, tá? Legal. Vou salvar aqui. Vamos voltar aqui para o navegador. Olha que beleza. Já está ficando mais legal aqui a nossa calculadora. Já está quase ficando do jeito que a gente quer. Então vamos voltar aqui para o nosso arquivo CSS e vamos continuar a estilização. Então esse botão ele tem um over também. Então vamos fazer essa seleção do over quando a gente passa o mouse em cima para destacar o que está sendo selecionado. Então aqui eu copiei. Vamos colocar aqui um over. Legal. Isso aqui eu vou tirar e vou deixar só o background color, que também vai estar 5. E aqui, pessoal, eu me enganei. Eu deixei 9,5 lá no button, mas na verdade a gente tem que deixar menor para quando fizer o over destacar mais, ficar mais branquinho. Então aqui vamos deixar 50, tá? Que agora sim, com o over a gente faz aquele efeito para ficar mais branquinho. Então vamos, olha só, é dessa forma mesmo, tá? E aí quando eu vou passando aqui o mouse, ele vai ficando mais branquinho ali a nossa calculadora. Legal, agora sim, agora a gente já tem os botões ali bem do jeito que a gente quer estilizar. Agora a gente volta lá para o CSS para a gente completar esse estilo dessa calculadora, que é os nossos queridos 2 botões ali, o botão de igual, né, que ele tem que ser maior aqui, e o limpar também para completar o meu grid, né, para ficar certinho aqui o formato da minha calculadora. Então vamos lá para o nosso arquivo CSS e lembra lá no nosso HTML como é que a gente chamou essa classe. A gente chamou de Big Span. Então vamos selecioná-la aqui e fazer esse estilo. Então Big Span, a gente vai colocar esse espaçamento. Então para isso eu vou utilizar essa propriedade aqui, ó, grid column, beleza? E aí eu vou dar o span 2. Vamos fechar aqui. Vamos voltar lá para o nosso... Então veja aqui, ó, que ele quebrou aqui, ó, o nosso grid. Por quê? Porque o display não está ajustado. Então ele tenta formatar ali, mas você já vem aqui que os botões, o limpar e o sinal de igual, já estão com um tamanho maior, que era do jeito que a gente queria. A partir do momento que eu alinhar ali o display, ele vai fixar o grid ali na forma que a gente quer, no formato de calculadora. Então vamos voltar lá para o nosso CSS. Maravilha, a gente já tem aqui o Big Span. E agora eu vou ajustar o display. Ajustando o display, a gente fecha aqui o estilo da nossa calculadora. Então, lembrando aqui no HTML que eu chamei ele de display. Tá aqui, a classe display com os 2 termos, né? O primeiro termo ali e o termo atual. Então, vamos selecioná-lo aqui. Vou pegar aqui o display. Legal. E aí, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o grid column desse cara aqui. Então, grid column,
E agora, para a gente ajustar, eu vou passar dessa forma aqui, ó. Passando dessa forma, a gente vai ter o nosso display ocupando toda aquela linha, tá? Então, beleza. Daqui a pouquinho a gente vê ali no browser como vai ficar. Eu vou colocar esse fundo azul do nosso display para que a gente possa visualizar as operações. Então, vou colocar aqui um background color. Novamente o RGBA, porque a gente está trabalhando com a transparência ali da nossa propriedade. E aqui eu vou passar um azul, né? Então a combinação aqui fica 10, 70, 234, tá? E aqui eu vou passar 5,5 de transparência para ficar ali exatamente na cor interessante para o nosso display. Vou mudar aqui a propriedade display dele, vou deixar ele display flex, tá? Beleza. E agora a gente trabalha aqui nos alinhamentos. Então, align itens, vou colocar aqui flex end, beleza. Justificar o conteúdo, então space around, maravilha. Flex direction aqui, então vamos colocar column, apontando aí a direção. Vamos dar um padding para ele ajustar ali o espaçamento entre os termos. Então vou colocar aqui 10 pixels. Vamos colocar aqui propriedade da palavra que a gente vai escrever. Então word wrap, vou colocar aqui break word break. Vou colocar aqui o break all. Então, no nosso display, agora a gente tem que ter aquela caixa azul ali transparente, mais em cima, porque eu coloquei ali para ele ocupar a linha inteira com essa cor e mudando a propriedade display dele aqui com esses itens, tá? Customizados. Então, vamos ver como fica isso lá no navegador. Quando eu puxo ele ali, ó, veja que ele já ajustou os nossos elementos aqui, ó. E como eu deixei uns textos lá, ó, a gente já tem exatamente a posição do primeiro termo e a posição do segundo termo. Só que a gente vai melhorar ainda esses caras aqui, tanto o primeiro termo quanto o segundo termo. Mas veja que o formato da nossa calculadora, ele já está aqui exatamente como a gente planejou aqui no resultado final. Só falta deixar aqui os termos dessa forma, tá? E isso a gente vai fazer agora. Vou voltar aqui para o meu arquivo CSS. Então vamos aqui, colocar aqui o meu display e a classe que a gente chamou foi o previous term. E aí esse cara, primeira coisa, mudar a cor dele, vou deixar a cor branquinha ali, RGBA. Então vamos pegar aqui o RGBA e vamos colocar, RGBA 255. Beleza, só vou deixar aqui ele um pouquinho transparente, né? Porque quando ele vai lá para trás, né, o primeiro termo, para ficar menos destacado, vou diminuir o tamanho dessa fonte, vou deixar ali a font size, né? Vou deixar 1,5 rem. E agora a gente pega esse mesmo cara e vamos trabalhar no termo atual. O termo atual a gente chamou de current term, então só mudar aqui, current term. E aqui o RGBA eu posso tirar porque eu não vou trabalhar na transparência, então vamos deixar aqui mesmo branquinho. E a fonte aqui eu deixo bem maior nesse termo. Vamos lá para o nosso navegador, vou atualizar minha página e vá lá. A gente tem basicamente aqui o nosso CSS finalizado, né? Então trabalhamos na estrutura, o HTML, ou seja, definimos todos os elementos que a gente ia ter no nosso projeto, headline, o grid, a parte do display, os botões, cada um. Trabalhamos agora no nosso CSS, ou seja, a estilização desses elementos, né? Então estilizamos aqui o headline com o link,
Também trabalhamos no grid da calculadora, né? Estilizamos aqui cada botão, o display e os termos dentro do display. E agora, de fato, a gente vai implementar a lógica dessa aplicação trabalhando no nosso arquivo scripts.js, que vai adicionar as interações. Então, quando eu apertar esses botões aqui, ó, cada um vão ter as suas funcionalidades aqui e as interações do usuário. Por enquanto aqui ele está estático. Então vamos lá, voltar para o nosso VS Code e agora a gente vai trabalhar no nosso arquivo de script. Lembrando que eu já incluí ele aqui no nosso HTML. Uma última alteração que eu vou precisar fazer aqui no HTML é adicionar os atributos para que eu consiga selecionar isso lá no meu arquivo de script. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou adicionar aqui esses atributos sempre colocando o prefixo data para a gente saber que a gente está manipulando lá com o JavaScript, tá? Então aqui eu vou colocar um data previous term. Vou pegar aqui esse primeiro. Legal. Beleza. E agora a gente vai fazer isso para os outros. Então, copiar aqui. Coloquei aqui. Esse aqui é o current term. Beleza. E agora eu vou colocar nos meus botões todos os atributos aqui que eu preciso para selecionar lá via JavaScript. Então eu vou diferenciar o que é número e o que é operação dentro da minha calculadora. Então vamos lá. Esse primeiro aqui, que é o limpar, a gente tem aqui um atributo específico para ele. Vou chamar de all clear, certo? Aqui a gente tem o botão de deletar, então vou colocar aqui data-delete, beleza? Aqui, ó, a gente tem a divisão, então aqui a gente coloca o data operation, então uma operação que a gente vai realizar. E aqui, nesses próximos, a gente vai colocar o número. Vamos colocar logo o operation em todos aqui. Então, a gente tem aqui a multiplicação, na adição e na subtração. Todos os operation. Vamos colocar agora os numbers. Opa! Vamos colocar agora os numbers. Então, seleciono aqui. Vamos colocar aqui. Opa, deixa eu alterar aqui, não coloquei delete. Beleza, delete. E aqui, vamos colocar aqui number. Data number, todos esses caras ali vão ter o data number. Então, vamos colocar aqui. Legal. 4. 5. 6. 7, 8, 9. Agora a gente tem aqui também na vírgula. Vamos colocar aqui um data number. Beleza. E no nosso querido 0. E aí só resta o nosso operador igual aqui, que eu vou chamar de data equals. Legal. Então, aqui no HTML eu já tenho todos os atributos que eu vou conseguir selecionar isso daqui via JavaScript. E aí, vamos lá para o arquivo de script para a gente começar a fazer essa edição. Tá, então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no nosso arquivo de script é fazer a seleção dos nossos elementos, de acordo com o nosso HTML, e criar os eventos de clique. Então vamos fazer isso agora. Então vamos criar aqui as nossas constantes. Então const number button. Opa. São os botões ali que identificam os nossos números. E aí eu vou selecionar esses caras. Como é que eu faço isso? Quem já assistiu o nosso vídeo onde eu crio um jogo da memória completo com JavaScript sabe. Então, se você ainda não olhou esse vídeo, dá uma olhadinha lá também depois desse, que tá bem legal. Tem bastante coisa que você consegue aprender também de JavaScript, HTML e CSS. Eu vou deixar aqui no card para você ver depois. Então aqui basta a gente dar um document, ponto, e vamos dar o query select
all. Ele já completou ali para mim. E aqui, como passagem, o que a gente vai selecionar, né? A gente vai selecionar, deixa eu colocar ali aspa dupla, a gente vai selecionar o data number, tá? Que foi o que a gente colocou lá no nosso HTML. Então vamos colocar ali aqui. Então vamos colocar entre colchetes e vamos colocar aqui data number, certo? Ele fechou um a mais aqui, deixa eu tirar, beleza? E aqui eu já tenho a seleção dos meus botões de número. Agora a gente vai fazer esse mesmo processo para selecionar os botões de operação, o botão de igual, o botão de delete, o botão para limpar tudo, né? O nosso all clear, que a gente chamou de limpar, e os nossos operadores lá no display. Então vamos fazer tudo isso agora aqui. Vou copiar e colar esse cara e a gente vai só modificando. Agora vamos mudar aqui o nome das nossas variáveis. Então temos todos os operadores ali e agora a gente muda ali os seletores, né? Já tem os seletores aqui das minhas variáveis e agora a gente vai para a criação da classe Calculator para a gente adicionar os eventos e as operações que a gente vai fazer. Então eu já vou criar essa classe aqui acima. Então vamos aqui para class Calculator. Legal. Opa, função. Abre e fecha a chave. E agora a gente vai adicionar o construtor dessa classe. Então vamos adicionar aqui o construtor. O que a gente vai fazer nesse construtor? A gente vai pegar o primeiro termo e o termo atual. Então já temos ele aqui. Então, vão ser passados aqui no meu construtor. Peguei o primeiro e vou pegar o termo atual. Esses caras aqui, no momento que eu passar, eu vou passar para minha variável. Então ele pega aqui, ó, o this previous test element. Eu vou pegar o previous operand test element, que foi passado ali no construtor. E a mesma coisa eu vou fazer para o current, já completou ali. E também, se você ainda não viu o vídeo onde eu te mostro as minhas extensões favoritas do VS Code, onde você vai deixar o seu VS Code exatamente como está configurado o meu, dá uma olhada, eu vou deixar aqui também no card de descrição, tá? Dá uma olhada depois também, que tem muita extensão legal e você vai ficar exatamente aqui com o mesmo fluxo de trabalho. Eu já tenho o meu construtor aqui e vou instanciar a minha classe Calculator passando os elementos. Então vamos colocar eles aqui, beleza. Aqui eu vou colocar o previous e aqui eu vou colocar o current. Agora que eu já tenho a instância da minha classe, eu vou adicionar agora as operações para que a gente possa adicionar os eventos de clique em cada botão desse aqui que a gente já selecionou via JavaScript para fazer as interações. Então a primeira coisa que eu vou fazer é apagar o meu display. Então para isso eu vou criar uma função chamada clear aqui dentro da minha classe. Então aqui tudo que eu preciso fazer é limpar os meus operadores. Então current operand eu vou limpar, beleza. E this ponto previous operand eu também vou limpar. E a operação que eu vou estar chamando eu vou deixar indefinido. Então vamos colocar aqui this ponto operation igual undefined. Legal, e lá no meu construtor, agora eu chamo a função clear, porque sempre que eu inicializar essa classe, além de setar os operadores, né, o primeiro e o atual, eu também vou fazer essa limpeza. Então vamos chamar aqui a função clear. E agora eu vou adicionar duas funções, uma para quando o número é clicado e outra para quando o botão de operação é clicado. O que vai acontecer nesses dois casos? Vamos começar pelo mais fácil, né? Quando o número é clicado, o que tem que acontecer? A gente tem que
fazer a exibição lá no display e fazer as devidas interações. Então vou chamar ela aqui de append number, para a gente concatenar. Então vamos colocar aqui append number, legal, e eu recebo como parâmetro o próprio número. Então este cara aqui acontece quando eu clico lá em um botão, tá? Claro que a gente vai adicionar esse evento. Então olha só, o que a gente precisa fazer aqui? Nesse caso a gente só precisa verificar, né? Então vamos fazer essa verificação aqui, ó. Se o number que eu passei, né? Se esse number, se ele for a igualdade estrita, então vamos colocar aqui 3 sinais de igual. Se ele for igual a vírgula, tá? Então ele é igual a vírgula e vamos adicionar aqui mais uma condição. Current operand. Se ele incluir, então vamos chamar aqui o includes. Tá? Se ele incluir a vírgula, então vamos colocar aqui vírgula. Então, se a gente tiver essa condição aqui, não faz nada. E se não cair nessa condição, aí eu faço a concatenação do número. Então a gente pega aqui o this current operand, legal. Vou chamar ele próprio, só que aqui vou pegar o toString dele. Então, vamos chamar aqui o toString e vou concatenar aqui com o number que foi passado. Legal. toString. Beleza? E aí eu faço a concatenação desses números. Ou seja, essa função aqui, ela vai ser chamada quando um botão de número for clicado. E aí ela vai adicionar o número clicado ao operando atual. E se o número for uma vírgula e o operando atual já tiver uma casa decimal, ele não vai fazer absolutamente nada. Agora a gente vai para os botões de operação. Então, além da append number, a gente vai aqui para choose operation. Tá? E aí, este cara, a gente vai passar aqui, claro, a operação que a gente está chamando. Então, no momento que eu chamar aqui o choose operation, eu vou adicionar essa lógica para a gente definir a operação que vai ser realizada. Então, vamos colocar aqui this current operand. Beleza. Se ele tiver vazio, então vamos colocar aqui. Se esse cara aqui tiver vazio, vou tirar esse return aqui. Opa. Se ele tiver vazio, não faço nada, já deixo o return aqui. Agora a gente vem para a próxima condição. Se o meu operador, né, vamos colocar aqui this previous operand, se ele for diferente de vazio, então aqui a gente coloca essa regra aqui. Então, se ele for diferente de vazio, o que é preciso fazer? Vamos adicionar um bloco de código aqui. Então, essa regra aqui, eu vou chamar a função que vai fazer o cálculo. Eu vou chamar essa função de compute, tá? Então, já vamos colocar ela aqui. A gente ainda não tem essa implementação, mas a gente já vai fazer ela. Ou seja, se eu respeitei essas regras ali, eu consigo fazer o cálculo, tá? E aí a gente pega e seta as nossas variáveis. Então vamos setar aqui, ó, o operation, que vai representar a nossa operação. Eu vou setar o meu operando, meu primeiro termo ali. Então this.previous operand. Esse cara aqui a gente pega o current, beleza, e eu seto o current para vazio. Então vamos setar o current para vazio, porque eu já vou fazer o cálculo ali e deixar no meu primeiro operador.
E aí agora de fato sim a gente vai para fazer o cálculo, né? Então quando a gente chama ali a this compute, eu vou fazer essa implementação aqui, compute. E agora esse bloco de código aqui vai realizar a operação. Quando o botão igual for clicado, ela vai calcular, ou quando eu tiver ali as operações sendo efetuadas, ela já vai fazer este cálculo. Então vamos lá, vamos criar aqui uma variável chamada computation, né, que é o nosso cálculo. Beleza, criei essa variável aqui. Vou adicionar aqui um const, né, chamar de prev. Esse cara aqui eu vou colocar, né, vou transformar para float o nosso operando ali que está no previous. Então para isso eu vou utilizar aqui um parse float. Beleza, já adicionou ali para mim. Vou pegar aqui este valor, então previous operando, belezinha. E vou pegar o meu current, const current, beleza, já completou ali para mim. Vou dar o parse float nele da mesma forma que eu fiz no previous. Aí agora aqui a gente vai fazer o teste, né? Então vamos colocar aqui um is none, vamos usar essa função. Vamos pegar aqui o prev que a gente chamou ali na variável, ou is none o current. Qualquer um deles der positivo nesse teste, a gente não faz nada, então a gente só coloca ali o return. Se ele passar desse bloco, aí sim a gente começa a fazer os testes aqui das nossas operações. Então vamos fazer um switch case aqui. Então switch, vamos colocar aqui quem que a gente vai avaliar. A gente vai avaliar a nossa operação. E aí essa operação, cada valor, a gente vai executar uma operação matemática diferente. Então vamos lá, case, né? Primeira operação que a gente vai avaliar aqui, se for o botão ali, né? Se for o sinal de adição. Se for adição, o nosso cálculo, né? Que vai ter ali o resultado, ele vai ser prev mais o current. Essa parte aqui é mais simples, né? Só vamos executar as nossas operações. Então vou colar aqui esse código e vamos adicionar aqui todas as outras operações. Então se for subtração, prev menos current. Aí vamos pegar agora esse bloco aqui inteiro e vamos adicionar as demais. E aqui a gente pega o sinal de divisão. Beleza, deixa eu adicionar as operações corretas aqui. Então esse aqui é multiplicação. Aqui sinal de divisão. Beleza. E o default a gente faz um return. Então default, se não for nenhum desses caras, a gente dá um return. Tá faltando o break aqui no nosso switch case. Então, não se esqueçam aqui do break para ele terminar ali a operação. Vou copiar ali para os demais, que eu esqueci, mas não tem problema, já coloquei aqui este carinha. Então, switch case feito, de acordo com a operação, ele faz aqui as operações matemáticas, as 4 operações que a gente definiu na nossa calculadora, e aí a gente vem para cá e vamos setar as nossas variáveis. Então, current operand vai receber o meu cálculo, o valor ali do meu cálculo, computation. O this operation a gente seta como undefined, porque a gente já realizou a operação. E o previous a gente seta como vazio. E aí a gente realiza todo o cálculo que a gente precisa. Agora, de fato, que a gente tem essa lógica, a gente precisa atualizar o nosso display, né? A gente precisa
trazer essa lógica que a gente está fazendo, esses cálculos, tudo, para a interação do usuário, mostrando ali no display da calculadora. Então, para isso, a gente vai criar mais duas funções, né? A gente vai pegar ali o que está no display, então getDisplayNumber vai ser a nossa primeira função, e também uma função para atualizar esse display. Então, vamos começar aqui com a getDisplayNumber. Então, vou adicionar essa função aqui, getDisplayNumber. Completou ali para mim. Basicamente, ela vai receber um número como parâmetro e vai retornar aquela string formatada, para que a gente possa atualizar lá no nosso display. A gente vai receber como parâmetro o number, né? A gente vai receber esse número como parâmetro para devolver a string formatada. Então, vamos lá. Primeiro aqui eu vou criar 3 variáveis. Então, string number, string number, esse cara aqui vai receber o number.toString. A string que representa aquele number que eu passei como parâmetro. Aí eu vou pegar os dígitos da parte inteira e os dígitos da parte decimal. Então, vamos lá. Const integer digits. Esse cara aqui, eu vou dar o parse, então parse float, e agora aqui eu vou adicionar o meu string number, e agora eu vou dar um split aqui nele, então split, legal, e aqui eu vou dar o split no ponto, né, para pegar a parte inteira do meu número, na posição 0 da minha string. Agora a gente pega também a parte decimal. Então, const decimal digits, ele já completou ali para mim. Só que eu não vou dar o parse float, né? Então é só o string number. Vou tirar aqui o parse float. E aí eu vou dar um split aqui, pegando a vírgula, para que a gente consiga fazer a parte decimal. E aí esse cara aqui é a posição 1. E agora a gente vai, de fato, fazer a formatação. Então, vou adicionar aqui mais uma variável, integer display. Este carinha aqui, só faço a declaração dele e vamos para as regras. Vou adicionar um if aqui. Dentro desse if, eu vou testar aqui o isNum, legal, e aqui eu testo o meu integer digits, e aqui dentro dessa regra a gente vai colocar o nosso display, né, inicializar ele com vazio, né, não é o digits, é o display, e aí eu vou adicionar vazio se ele tiver nesse formato. Se ele não tiver nesse formato, então a gente vai dar um else aqui, e aí a gente vai pegar o integer display, que está aqui, e aí ele vai receber a formatação dos valores aqui, utilizando a notação em português. Para isso a gente vai utilizar uma função chamada toLocaleString, tá? Então vou colocar ela aqui, que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Então vou pegar aqui o integer digits, né, a parte inteira, e vou chamar essa função que eu acabei de falar para vocês. Então, toLocaleString. E aqui eu passo alguns parâmetros para ela. O primeiro, a linguagem que vai estar essa formatação do número. Como a gente está falando de português, eu vou passar aqui PTBR, certo? E agora a gente vai adicionar aqui um objeto, onde eu vou dizer o estilo, eu quero decimal no caso, e o mínimo de casas que preciso ali para a formatação. Então vamos lá. Primeira propriedade aqui, style. Esse style eu vou colocar aqui um decimal. Legal. E aqui eu vou passar o mínimo de casas
decimais, tá? Então esse minimum fraction digits, tá? Então aqui eu passo 0, porque eu não quero a formatação com várias casas decimais. Só quando ele for pressionando a vírgula que eu vou adicionando essas casas. Então, saindo aqui do nosso else, a gente vai adicionar mais uma regrinha aqui. Se a parte decimal ali, né? Então, o meu decimal digits, se ele for diferente de null, tá? Ou seja, eu tenho ali uma parte decimal também para formatar, eu vou pegar e vou retornar dessa seguinte forma. Como a gente está falando em português, eu vou retornar ele separado por vírgula, tá? Então, vamos colocar aqui, tá? Vamos colocar aqui este carinha aqui. Vamos chamar aqui o integer display, beleza? E aí aqui eu vou colocar a vírgula, que é o que vai separá-los, e vou colocar a parte do decimal. Então, decimal digits. E aí eu tenho essa concatenação formada. E caso contrário, coloco aqui um else. Se não tiver dessa forma, né, se ele for null, eu só retorno a parte inteira. Então vamos colocar aqui um return e aqui eu passo o integer display. E aí aqui eu completo a minha função get display number, que a responsabilidade dela é pegar o número e formatá-lo para a gente apresentar lá no display. E aí eu preciso de uma segunda função que vai de fato pegar esse número formatado e jogar lá na minha árvore DOM, tá? Então a gente vai pegar aqui update display, vamos pegá-la aqui, e este carinha aqui vai manipular os elementos lá no HTML. Então a gente vai pegar aqui o this.current test element, vou pegar o inner text dele, então vamos chamar aqui o inner text desse elemento, e aí a gente vai chamar a get display number. Então this.get display number, passando o meu operador atual. Então aqui para essa função eu vou chamar o this.current operand. Legal. E agora a gente adiciona aqui uma regra, onde a gente vai fazer aqui a verificação da minha operação. Então vamos lá. Adiciono aqui um if. Dentro desse if eu vou colocar this operation. Se ele for diferente de null, então fazendo a verificação ali da minha operação, aí eu vou pegar o elemento para fazer a atualização. Então this.previous operand test element, vou pegar o inner text dele, tá ali o inner text, e agora a gente vai adicionar aqui o get display. Então vamos chamá-lo aqui, chaves aqui, this.get display number. E aí nesta função eu vou passar, agora eu não passo o current, eu passo o previous. Então vamos colocá-lo aqui, this previous, e aí eu passando ali o previous e de fato chamo o this operation. Então vamos colocá-lo aqui também, este carinha, fecha a chave aqui, this.operation. E aí a gente tem esta lógica quando a minha operação for diferente de null. Legal? Se não, a gente adiciona aqui um else, e aí a gente só vai manipular ali o previous
operand test element. Então vamos pegar aqui o inner text dele, vou setar com vazio. Só recapitulando, já tem a função que capta as minhas operações. Quando eu clico no botão de operações, eu já tenho uma função que vai fazer o cálculo de fato dessas operações, já tenho uma função que vai atualizar o meu display e já tenho uma função que limpa ali o que eu digitei na minha calculadora. Só uma coisinha que eu esqueci, falta a função que vai pegar ali o evento de delete, né? Que vai apagar número por número. Não tem problema, a gente implementa aqui logo depois da nossa clear, e aí a nossa classe ela está praticamente completa. Só o que a gente vai precisar fazer é adicionar os eventos de clique, vai ser a nossa última parte. Então vamos colocar aqui mais essa função, que é a delete, botão delete, que a gente tem também lá na nossa calculadora. Essa também vai ser bem simples. Aqui o que a gente vai precisar fazer é pegar o current operand, esse cara aqui, a gente vai pegar ele, pegar o toString dele, então toString, e a gente vai pegar o slice dele. E a gente vai passar esses valores, né? 0 e -1, que é justamente apagar ali o último valor digitado. Então agora sim a gente tem todas as funções dentro da calculadora que a gente planejou, implementadas dentro dessa classe Calculator, né? Então vamos passar um por um para a gente finalizar com os eventos de clique. Então, Calculator, o que essa classe faz? Ela representa a minha calculadora, representa todas as operações que eu vou fazer na minha aplicação. Seguindo adiante, a gente tem o construtor dessa classe, que recebe dois elementos do DOM como parâmetro. Eles serão utilizados ali para mostrar o operando anterior e o operando atual da nossa calculadora. Ele vai chamar também a função clear para inicializar os valores das variáveis. Passando para a nossa função clear, essa função é chamada pelo construtor e também pelo botão all clear, que a gente chamou ali de limpar, né, da nossa calculadora. Ela vai redefinir o operando atual, o operando anterior e a nossa querida operação. Passando, a gente tem a função delete, que a gente acabou de implementar. Essa função é chamada ali pelo nosso botão del e ela vai remover o último dígito ali do nosso operando atual. Passando, a gente tem a função append number. Essa função ela vai ser chamada quando um dos botões de número forem clicados. Ela adiciona o número clicado ao operando atual. Se o número for uma vírgula e o operando atual já tiver uma vírgula, a função não faz nada. Passando, a gente tem a função choseOperation. Essa função é chamada quando um dos botões de operação é clicado. Se não houver operando atual, a função não faz nada. Se houver um operando anterior, a função chama a função compute, que vai fazer o nosso cálculo, a gente vai chegar nela. Em seguida, ela define as operações selecionadas com a nova operação e move o operando atual para o operando anterior, limpando o operando atual. Logo abaixo, a gente tem a função compute. Essa função é chamada quando o botão igual for clicado ou quando a gente realizar qualquer operação. Ela vai fazer o cálculo matemático das operações selecionadas. Então ela vai fazer adição, subtração, multiplicação, divisão e vai retornar ali o resultado de cada operação dessa. Passando, a gente tem a função getDisplayNumber. Essa função ela vai receber um número como parâmetro e vai retornar uma string formatada para exibir na tela da calculadora. E por último, a gente tem a função updateDisplay. Essa função ela vai atualizar os elementos da árvore DOM lá do nosso HTML, que faz a exibição do operando anterior e do operando atual com os valores atualizados. Então aqui a gente fecha a implementação dessa classe.
Agora a gente vai adicionar os eventos de clique para a gente ver a mágica acontecendo, para a gente ver as interações na nossa aplicação de calculadora. Então aqui eu já fiz a seleção dos elementos na nossa árvore DOM, né, todos os elementos que a gente vai precisar manipular, instanciei a classe Calculator e agora de fato a gente vai fazer ali os eventos. Então vamos lá, Number Buttons, vamos dar aqui um for each, e aqui dentro desse for each eu vou passar aqui a minha Arrow Function, passando aqui o button, legal, e vamos fazer a implementação aqui dessa Arrow Function. Legal, deixa eu fechar aqui o meu for each, beleza? E vamos aqui para a nossa querida implementação. Então vou pegar esse button ali, beleza? E vou adicionar o evento de clique. Então para isso eu vou adicionar aqui um add event listener, ele já completou ali para mim com um clique. E agora eu coloco a Arrow Function aqui que vai representar esse disparo desse evento. Já vou fechar aqui para a gente não ter problemas de fechamento. Então, beleza, já tenho ali o evento de clique, a assinatura dele, e agora eu vou chamar ali o meu objeto calculadora. Então, eu chamei ele de Calculator, tá ali a instância da minha classe, e qual função que representa o evento de clique em números. A gente chamou de Append Numbers. Então, só o que eu preciso fazer é chamar essa função aqui. Então, Append Number, e vou chamar aqui o button Inner Text, para pegar o texto que está nesse botão. E aí, eu já passo para essa função fazer todo aquele cálculo. Só que, além de fazer isso, ela tem que dar o update display, ou seja, tem que atualizar o meu display lá para mostrar o que está acontecendo. Então a gente vai ali no Calculator e vamos colocar aqui o update display. Então, update display, beleza, já temos aqui. Vou salvar, vamos lá no HTML, eu vou tirar esses números daqui para a gente visualizar lá no navegador. Se o evento de número eu já consigo atualizar lá no display. Então estou aqui no navegador, fechei aqui, vamos clicar em algum número desse aqui. 1, 2, 5, olha que maravilha, ele já vai atualizando ali para mim de acordo com o que eu estou digitando. Claro que se eu clicar em outro aqui eu ainda não tenho a implementação, tá? Então vou atualizar aqui de novo, vamos colocar aqui, ó, veja que evento de número eu já consigo captar e já consigo atualizar o meu display da minha calculadora. Beleza? Vou atualizar novamente aqui, vamos voltar para o nosso código. Eventos de números já estão funcionando ali devidamente como a gente planejou. Vamos agora para o evento de operações. Então eu vou pegar essa mesma assinatura aqui, vou colar aqui e vamos pegar o Operation Buttons, tá? Operation Buttons, beleza. Adicionei aqui o for each, o evento de clique, né? A Arrow Function aqui com o evento de clique. E aqui, ao invés de chamar Append Number, quando é evento de operação, a gente fez a implementação de uma função chamada Choose Operation. Então, mudo ela aqui, passando também o Inner Text do nosso button. E logo em seguida dou o Update Display. Vamos ver se o botão de operações já funciona. Então, vamos colocar aqui, vamos atualizar nossa página. Então, chamei aqui 12, vou colocar aqui o mais, ó, veja que ele já colocou ali, já está atualizando o meu display. Vou colocar o 9, legal, vou apertar um outro botão de operação, veja que ele já fez o cálculo para mim e atualizou ali no meu display. Então está funcionando ali perfeitamente. Se eu clicar em limpar ou no delete, não vai acontecer nada porque eu ainda não adicionei esses eventos, mas as minhas funções já estão implementadas.
Agora eu vou voltar lá para o código para adicionar os demais eventos, tá? Mas vocês já entenderam aqui a lógica. Então, vamos voltar aqui. E agora eu vou adicionar os 3 eventos restantes. O botão limpar, o botão delete e o botão de igual ali para retornar o resultado da minha operação. Então, vamos adicionar aqui esses 3 caras. Deixa eu colocar aqui os 3, tá? Beleza. Então, esse primeiro aqui, vamos adicionar o evento do botão igual, é o equals aqui. Então, vamos pegar ele aqui, vamos trazer para cá. Ok, equal button, evento de clique, e quando eu clicar nesse cara, ele tem que chamar a função compute. Então, eu tiro essa chamada aqui e apenas chamo a minha função compute. Já tenho ali o update display. E agora seguindo, a gente pega aqui o botão delete, vamos pegar ele aqui, evento de clique também, tá? A função que eu chamo, ao invés de ser a choose operation, eu chamo a função delete. Também não passo parâmetro, assim como a compute, legal, ele já vai fazer ali. E por último, o nosso querido botão all clear, que a gente chamou ali de limpar. Este cara, quando eu clicar nele, aqui evento de clique também, eu vou chamar a função clear. Então, tiro aqui esta chamada e chamo a função clear. E agora vamos lá para o navegador, é para a calculadora funcionar com todas as funcionalidades perfeitamente. Então, vou atualizar minha página e vamos fazer os testes. Então, vamos colocar aqui 12 mais 1, vou clicar no botão de igual, resultado 13. Vamos clicar aqui no botão limpar, tem que apagar tudo do meu display. Beleza, apagou tudo. Vamos colocar aqui 15, 156, vou apertar o delete, ele tem que apagar somente o último dígito. Então, olha só, ficou 15, aperto de novo, 1, e se apertar de novo, limpa o display. Então, botão limpar, botão delete, sinal de igual, ok. Agora vamos brincar aqui, fazendo operações, tá formatando meu número ali, 12.457 dividido por 3, mais 4 vezes 1, menos 4.156, clicar no igual, 0, e aí temos nossa calculadora perfeitamente implementada. O projeto de criar uma calculadora pode parecer desafiador no início, mas com um pouco de prática é possível desenvolver uma aplicação útil e funcional. Além disso, projetos como esse são fundamentais para aprimorar suas habilidades e para que você possa se preparar para outros projetos mais desafiadores no futuro. Eu vou deixar aqui também um vídeo onde eu te mostro como criar um jogo completo, do zero, inspirado no jogo do Dino do Google Chrome. Com ele, você vai aprimorar ainda mais suas habilidades de desenvolvimento. Te vejo lá!